Amém, meus irmãos. Quero convidar você, nessa manhã, a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Obrigado, Tavinho. Deus abençoe sua vida. Estamos no capítulo 4. Vamos ler hoje a partir do versículo 7. Eu gostaria que, com atenção, você olhasse para cada versículo. Com atenção, você procurasse guardar aquilo que Deus há de falar para você. Então, quero sugerir a você que, se você está lendo a Bíblia no celular, coloque ela no modo avião agora. Se tem algum amigo seu, alguma amiga, alguém do lado se distraindo, mexendo no celular em alguma outra coisa, creio que não há nada tão urgente assim, a não ser que você seja um profissional que precisa ser acionado a qualquer momento. Coloca no modo avião e descansa nesse momento, Deus está cuidando. Efésios capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Só até aí. Meus irmãos, Deus tem falado ao nosso coração, na nossa igreja, a respeito da visão de sermos servos e não consumidores na igreja, no reino, aquilo que Ele nos tem chamado ao privilégio de servir a Ele. O pastor MV convocou-nos para um mutirão e deu testemunho sobre as experiências que ele teve na vida de profundidade do relacionamento com Jesus por causa do serviço. E Deus, Ele não precisa do nosso trabalho, Ele não precisa, Ele pode fazer todas as coisas num estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos, mas Ele dá à sua igreja a oportunidade e o privilégio de servir a Ele. E nos orienta a servirmos com alegria, de acordo com os dons, os talentos, as capacidades daquilo que Ele colocou na sua vida, de acordo com as oportunidades que Ele tem dado a você e a nenhuma outra pessoa o privilégio de enxergar. É muito interessante como, vez ou outra, alguém nos aborda na igreja e fala: pastor, hoje eu estava reparando esse detalhe na igreja, e eu falo: poxa, eu ando por aqui, eu estou aqui durante a semana, o pastor MV está também, mas a gente nunca tinha reparado isso, obrigado. Como é que a gente pode fazer para consertar, para ajeitar, para melhorar essa coisa? E Deus vai dando dons, talentos e capacitação a cada um de nós. E todas essas coisas do reino de Deus, do serviço, sejam de ordem física, material, mas especialmente em nossos corações e na nossa vida e na nossa dinâmica de igreja, elas têm o propósito de nos aperfeiçoar para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus enquanto igreja quando caminhamos como um, em unidade. Quando o corpo, e a palavra de Deus que usa essa metáfora, essa comparação, o corpo de Cristo caminha junto, bem ordenado, bem articulado, bem combinado, ninguém fica para trás,
um ajuda o outro, uma articulação dá apoio para a outra, e assim nós seguimos. E o apóstolo Paulo ele vem falando, nesse capítulo 4, a respeito dessa unidade da igreja. Versículo 1 ao 6, que nós temos meditado nas últimas semanas, nós ouvimos muito a respeito de ser um Deus, uma só fé, um só batismo, e a nossa responsabilidade de fazer de tudo e nos esforçarmos diligentemente para preservar a unidade da fé, para que a igreja caminhe unida. Meus irmãos, não devemos desanimar, porque nós somos pecadores e falhos, e muitas vezes, por causa de nós mesmos, a gente se desune. A gente julga o outro, a gente acha que não consegue, a gente se comunica mal, a gente escuta mal, mas toda vez que a palavra de Deus nos dá uma ordem, nós podemos descansar na certeza que Ele também nos capacita a fazer aquilo que Ele nos ordenou. E a palavra de Deus fala nessa porção do versículo 7, que vai até o versículo 16, e lemos até o 14, sobre os dons. Há nessa porção uma lista de dons, apóstolos, profetas, evangelistas, e existem outras listas de dons na palavra de Deus, que nós devemos estudar, ficar atentos. E esses dons são aquilo que Deus nos dá para aperfeiçoar o corpo, para contribuir. E essas listas não têm o propósito de serem exaustivas, ou seja, todos os dons estão aqui listados e não tem outros que não estejam aqui. Mas fato é que cada um de nós, no corpo de Cristo, recebeu um dom. Pelo menos um dom. E ninguém de nós tem todos os dons. E é interessante isso, porque se eu não tenho todos os dons, mas o corpo precisa de todos os dons, Deus não dá o dom para nenhuma pessoa, a não ser que essa pessoa tenha, a não ser que esse dom seja de fato necessário. Se é assim que Deus age, é porque esses dons são necessários. E se eu não dou conta, se eu não consigo suprir, eu preciso, eu dependo dos meus irmãos. E como corpo de Cristo, Deus fez assim. Eu não tenho todos os dons, ninguém de nós tem todos os dons, por isso a gente precisa uns dos outros. É desconfortável? Poxa, mas eu preciso das outras pessoas? Precisa. Tem coisa que o pastor André não vai dar conta. E sabe quem vai me ajudar? Você pode pensar, o pastor MV. Talvez. E se eu tiver algum problema com o pastor MV? Quem é que vai me ajudar? O corpo. Nós. Cuidando, ajudando, contribuindo no aperfeiçoamento uns aos outros. Não tem nenhum problema com o pastor MV, graças a Deus, viu, meus irmãos? Fiquem tranquilos. Mas tem demandas que a gente não dá conta. Nem eu, nem o pastor MV, nem a gente junto se esforçando, e a gente precisa da ajuda dos irmãos nos dons que Deus deu para cada um de nós. E a pergunta que nós fazemos hoje, que o texto da palavra de Deus nos ajuda a compreender, é como é que Deus nos capacita a viver essa unidade do corpo. Como é que Deus, o que é que Deus faz nas nossas vidas para que a gente tenha essa capacidade, para que a gente dê conta de cumprir aquilo que é necessário para o aperfeiçoamento do corpo. E sim, esse texto fala sobre os dons, e a resposta mais simples é: Deus nos dá dons. Mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, sempre que ele faz um registro, parece que ele faz antes uma introdução, e é sobre essa introdução, sobre essa capacitação de Deus, que ele dá aos crentes para a gente viver em unidade, é que nós estamos pensando nessa manhã. Vamos ler mais uma vez o versículo 1 que diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Como Deus nos capacita a viver a unidade do corpo? Pela graça de Deus, de acordo com o que Cristo nos dá. Pela graça de Deus. E aqui o sentido da palavra graça, ele não é necessariamente o sentido da graça salvífica, aquele favor imerecido. Não é
esse significado, essa interpretação exatamente disso, mas também é isso, porque tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe pela graça e pelo favor dele. E o apóstolo Paulo diz, nós somos capacitados pela graça de Deus de acordo com o que Cristo distribui, dá a cada um de nós. A graça aqui tem um sentido de favor, de bênção, de boa vontade, daquilo que Deus resolveu nos entregar. Não por causa das minhas competências, não porque eu fui tão santo, eu fui tão correto, eu fiz tudo certinho, fui dedicado a Deus, e aí Deus me dá um dom, porque afinal eu vou retribuir esse filho. Não, Deus dá de acordo com a soberania dele, segundo a medida do dom de Cristo, de acordo com aquilo que Cristo falou, é esse dom que eu quero dar. E às vezes a gente fica pensando, Deus, mas logo eu? Será que eu dou conta de fazer isso que o Senhor está me incomodando para fazer? E a gente vai descobrindo os nossos dons quando a gente coloca as nossas impressões à prova. Será que eu tenho o dom de fazer isso? Eu tenho vontade, eu estou vendo a necessidade, Deus me fez perceber que tem alguma coisa faltando e Ele me deu os recursos, a habilidade. Mas eu não pedi, eu nem sabia, eu nem queria mexer com essas coisas. E Deus está falando, eu entrego pela minha graça de acordo com aquilo que eu planejei, conforme, segundo a medida do dom de Cristo. É a graça de Deus que nos capacita a exercer esses dons, que nos dá esses dons e que nos capacita a viver com esses dons, usando esses dons e promover e preservar a unidade do corpo. Romanos 12, 3, o apóstolo Paulo, nessa dinâmica que ele apresenta muitas vezes, ele apresenta uma série de informações e doutrinas teológicas, e aí depois ele faz uma virada na sua forma de escrever e começa a dizer, olha, diante de tudo que eu já falei, diante de todos os indicativos, agora eu dou os imperativos, as ordens, as orientações sobre o que você deve fazer. Ele faz isso lá em Romanos, até o capítulo 11. No capítulo 12, ele começa a falar, vivam assim, pratiquem essas coisas, exerçam os dons. Em Efésios ele faz a mesma coisa. Exerçam esses dons porque vocês foram alcançados, adotados, escolhidos, lavados, foram tornados inimigos em amigos. E assim em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz, porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé que Deus tem dado a cada um de nós para exercer os dons. E ali na frente, no versículo 6, ele diz, temos, porém, diferentes dons segundo a graça. Não porque merecíamos, não porque tínhamos um currículo legal para receber aquela capacitação, mas segundo a graça que nos foi dada. E aí ele segue aí abrindo outra lista de dons que está lá em Romanos, no capítulo 12. A nossa diversidade de características, de história, de personalidade, são usadas em combinação com os dons de Deus para que a gente possa perseverar na preservação da unidade do corpo de Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer é, Deus, eu já entendi, o Senhor deu um dom para cada um de nós. Eu tenho um dom. Eu talvez não conheça ainda. Eu talvez ainda não saiba, ou não tenha muita clareza. As pessoas já falaram. Essa é uma forma também de nós descobrirmos os dons que nós temos pelo testemunho daqueles que estão ao nosso redor. Eu e Marcele fomos para o campo missionário inicialmente para servir num projeto de saúde numa comunidade indígena a 200 quilômetros da sede do município. E ali a gente estava num projeto de saúde, eu trabalhando como médico, Marcele como técnica de enfermagem, e ali a gente cuidava das pessoas, visitava, estudava a língua. E quando a gente estava na cidade, a gente retornava da aldeia para a cidade, nós encontrávamos ali com os outros irmãos missionários da nossa equipe. E ali conversando com os missionários, era natural que a gente
os visitasse, procurasse por ele, perguntava como é que eles estavam. E ali a gente cuidava deles, mas nem sabia disso. Alguém tinha uma demanda, alguma luta, alguma dificuldade com os irmãos ali, e nós seguimos ali no nosso ministério. Pastor Ronaldo Lidório, naquela época, ele visitava com bastante frequência o campo e observava e aconselhava a gente. E aí, lá num determinado momento, numa conversa assim, informal, despretensiosa, ele falou: André, você já reparou que você tem um dom pastoral? Você e Marcele? Não. Como assim, Ronaldo? Você já reparou como vocês perguntam para as pessoas se está tudo bem e não é da boca para fora? Eu nunca tinha reparado, mas parando para pensar, é verdade. E aquilo ali ficou guardado, aquela palavra ali, ele falou, e aí fomos expulsos da aldeia, e aí depois fomos convidados e fui eleito como pastor ali da igreja indígena. E aí quando começamos o ministério ali, começamos aquele momento de revitalização daquela igreja, aquela palavra voltou ao coração e à mente, e eu lembrei, Deus dá os dons para a gente, às vezes a gente não sabe exatamente porquê, e o dom é aquilo que a gente faz com graça, porque foi com graça que Deus nos deu. Tem alguma coisa que você faz com muita facilidade. Talvez os adolescentes vão falar, eu faço com muita facilidade é dormir. Talvez esse seja o meu dom. Não, não é esse. Mas adolescentes, Deus deu dom para vocês também. E Deus tem plano para vocês. E não mexam mais no celular durante a pregação. Escutem o que Deus está falando com vocês. Deus tem dom para vocês, para cada um de nós. Para que cada um que chegar nessa igreja perceba essa unidade, não porque a gente fala, mas porque eles sentem. Eu me senti acolhido, abraçado. E não fica nada, nenhuma ponta solta por causa da graça de Deus que nos visita, que nos dá a oportunidade de, mesmo sendo pecadores, termos um amigo que olha para a gente com graça, com bondade, com amor, que renova a misericórdia dele em nossas vidas. De acordo com a graça, mediante o dom de Cristo, aquilo que Deus soberanamente decidiu, é que nós recebemos os nossos dons. E o apóstolo Paulo começa falando isso antes de abrir no versículo 11 a lista de dons. O apóstolo Paulo, quando nós lemos com atenção, a impressão que a gente tem é que ele é tão inundado de verdades da parte de Deus, de fato é um registro inspirado de Deus, que a impressão que dá é que ele quer falar alguma coisa tão gloriosa, mas ele é inundado por outra onda da presença de Deus, e ele fala, antes de eu falar isso, eu preciso falar outra coisa. E a imagem que nós devemos ter, mais ou menos, é como se você tivesse saído da sua casa e você pega o seu meio de transporte, de carro, de ônibus, e aí você vem numa estrada e com foco, eu vou chegar até a igreja. E você está alegre porque você vai chegar até a igreja. Mas no meio do caminho você passa pela beira da praia e vê aquele mar tão grande, aquela coisa tão bonita, e aquela alegria que você já estava sentindo por estar indo para a casa de Deus parece que é maior ainda, porque sabe que é um Deus criador de todas as coisas, que cuida de todas as coisas, e também da minha e da sua vida, porque a graça de Deus nos visita, nos ampara. E o apóstolo Paulo parece que nessa viagem ele vai se aprofundando nessa percepção do ato de Deus nos capacitar para vivermos a unidade. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz, por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Meus irmãos, eu tenho uma prática, terminou o culto domingo, numa mensagem, guardo sermão e tal, depois de almoçar, sempre dou uma lidinha, qual o próximo texto que a gente vai ler? E semana passada, quando eu li esse texto, eu falei assim, e Deus? E agora, o que isso quer dizer? E a gente começa a orar, e a buscar, e a estudar, e ler comentários, e aí Deus vai falando, e vai mostrando para a gente como é tão mais profundo, e por isso a gente tem que caminhar devagar e com atenção.
E o apóstolo Paulo, ele coloca e por isso, por causa da graça que foi concedida, ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e aí ele concedeu dons aos homens. Na minha, e muito provavelmente na sua Bíblia, esse texto deve estar entre aspas. Está aí na sua também? Na minha está. E tem uma letrazinha, um número e uma referência lá embaixo. Esse texto que o apóstolo Paulo está citando e aplicando aqui é uma citação do Salmo 68, versículo 18. E é uma citação bem parecida, mas não é integral. O apóstolo Paulo diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 68, Salmo 68, versículo 18 diz, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles. O apóstolo Paulo, ele está pegando um texto do Antigo Testamento e fazendo uma paráfrase, ele está aplicando no Novo Testamento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não está modificando o sentido original, antes ele está aprofundando. Se no Salmo 68 ele diz, levaste cativeiro e recebeu homens por dádiva, e no registro de Efésios ele diz, em vez de receber homens, ele diz, concedeu dons aos homens, o apóstolo Paulo tem em mente uma referência daquele salmo de uma imagem militar. Do que se trata isso? Ele está falando a respeito da vitória de Cristo. Porque Deus nos capacita a viver a unidade do corpo, pela vitória de Cristo, que é libertadora para as nossas vidas e é capacitadora. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para mim e para você, quando ele subiu, e ele vai explicar, no próximo versículo ele vai aprofundando o nível de significado, ele vai explicar o que quer dizer subiu. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. E o contexto do Salmo 68 é o contexto do Deus soberano que desceu, que desce e olha para o seu povo, e como um herói de guerra, essa é a imagem do Salmo número 68, ele vai à guerra e vence e traz preso aquele que aprisionava o seu povo. Ele está dizendo, ele levou cativo o cativeiro, quando ele subiu em vitória, vindo da guerra, da batalha. Ele está aplicando isso ao Senhor Jesus. E o versículo número 9 e 10, vão dar mais detalhes sobre isso, aguenta um pouquinho. Mas é importante dizer que a capacitação que nós temos para viver a unidade, nós só temos porque Cristo venceu e nos libertou. Cristo trouxe liberdade plena, real e definitiva para o seu povo, porque ele levou cativo o cativeiro, aquele que nos prendia, esse é agora que está preso e por isso nós estamos livres. Ele levou cativo o cativeiro. E porque nós estamos livres, porque nós somos livres por causa de Jesus, é que nós podemos viver essa liberdade de não mais sermos presos por nenhuma coisa nessa vida, de amar o nosso irmão e viver em unidade. Eu não preciso mais viver dizendo, eu não consigo fazer essa coisa por causa do meu jeito, essa tarefa, essa missão, esse trabalho, essa responsabilidade que Deus colocou no meu coração, eu não consigo, porque eu sou preso, porque eu não confio, porque eu não consigo avançar. E Deus já falou, descansa e desfruta da minha liberdade. Porque se Deus falou para você fazer, Ele vai te capacitar, porque Ele já te deu liberdade. Nem você mesmo pode mais se prender. Nem a sua história de vida, nem os seus traumas, nem as suas aparentes limitações, aquilo que você acha que prende você, mas que na verdade muitas vezes é justamente a nossa limitação, aquilo que a gente acha que prende a gente, é que vai ser a grande liberdade. Através daquilo, Deus vai libertar outras pessoas. Porque quando Ele subiu, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa imagem, essa sentença, ela é diferente no Salmo 68 e em Efésios capítulo 4,
Porque, na verdade, trata-se do mesmo ato. Enquanto na carta aos Efésios ele diz que ele concedeu dons aos homens, no Salmo 68 ele diz que ele recebeu. A imagem mental e a imagem militar que se apresenta ali é de um herói de guerra que, tendo vencido o inimigo, recolheu e recebeu todos os seus despojos de guerra. Os bens, os objetos, o ouro, as armas, todas as coisas daquele que foi vencido foram recebidas pelo vencedor. E então, nesse sentido que o apóstolo dá, então ele concede dons aos homens. O que recebe é o mesmo que concede, pela graça, de acordo com a soberana vontade dele, mediante o dom de Cristo. E porque nós somos livres, porque nós fomos libertados, é que nós podemos desfrutar dessa verdade e exercitar e praticar esses dons que Deus já nos deu. No Jardim do Éden, registrado como registro histórico e não mitológico, não historinha só para encaixar o resto da história, mas no Jardim do Éden, nesse registro histórico que a palavra de Deus nos diz, nós tivemos algumas consequências que nos aprisionaram. Nós vivíamos livres enquanto humanidade, em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso irmão, mas por ocasião da queda, da entrada do pecado, nós nos tornamos escravos do pecado e prisioneiros, e o medo entrou na humanidade. Adão e Eva perceberam que estavam nus e a vergonha entrou na humanidade. E a comunicação boa que eles tinham um com o outro, já não funcionava mais, porque um estava acusando o outro. A culpa é da mulher, a culpa é do outro. E quando Deus chega para conversar com eles na viração do dia, com medo eles se escondem. Medo e vergonha é a herança adâmica, é a herança que veio de Adão, que nós recebemos e que nos aprisionava. Mas em Cristo, aquele que levou cativo o cativeiro, ele nos liberta do medo, da vergonha. Nós não precisamos andar mais angustiados. Será que Deus vai me aceitar? Será que Deus não vai me castigar por causa disso que eu fiz? O Senhor Jesus já morreu na cruz para operar essa libertação na sua vida. Para que esse trauma que você carrega seja curado, sarado. Para que você deixe no altar dele e fale: Senhor, cuida de mim. Eu sei que o Senhor tem operado. E eu sei que nessa vida, entre o já salvo, mas ainda não completamente santificado, eu vou vivendo essa libertação. E mesmo que eu ainda não seja perfeito, Deus quer me usar com os dons e talentos que Ele me dá. Aquele que subiu, levou cativo o cativeiro. Na história das missões, um episódio muito importante é a história do avivamento missionário dos irmãos Morávio, ali na Ásia Menor. Gente que tinha sido muitas vezes escorraçada, expulsa das suas igrejas e que buscava ali, naquela propriedade rural, abrigo, acolhida, refúgio, que se sentia excluído, mas buscou ali abrigo, mas quando eles começaram a buscar aquele abrigo, aquela reunião de pessoas, eles começaram a se desentender ali, mas Deus misericordiosamente, no tempo dele, derrama um avivamento ali, e há um mover de reconciliação no meio daquele povo. Há um mover de restauração do Espírito Santo. Há um mover de libertação naqueles corações e mentes. E um derramar de dons e de chamado missionário que faz com que aquelas pessoas se espalhem no grande avivamento que deu início ao movimento dos irmãos morávios. E o símbolo deles é um cordeiro com a pequena bandeira, uma flâmulazinha, e ao redor dessa insígnia com o cordeiro tem escrito: o nosso cordeiro venceu, o nosso Salvador venceu, vamos
segui-lo. Eles não estavam mais presos a nenhuma coisa. Eles estavam livres. E por isso saíram para servir. Por isso foram restaurados. E isso também para nós foi conquistado. A liberdade. Para que talvez você fale assim, mas eu não dou conta dessas coisas. Eu também não dou. Mas nós temos liberdade para falar, Deus, se o Senhor me deu essa direção, eu tenho essa convicção, eu vou andar por fé na tua direção. Versículo 9, a palavra do Senhor diz, ora, o que quer dizer ele subiu? E o apóstolo Paulo ele vai aprofundando o significado daquilo, ele explica, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Antes do apóstolo Paulo iniciar no versículo 11 a lista de dons, ele, inundado por essa realidade da graça, da libertação de Deus, dessa imagem da vitória de Jesus, ele registra isso, porque antes de eu falar dos dons, deixa eu falar uma coisa. Sabe como é que isso foi conquistado? Ele venceu e nos libertou. Porque ele subiu. E vocês sabem dizer o que quer dizer ele subiu? E ele explica, senão que ele também havia descido. E ele expõe aqui para a gente, nessa exposição do próprio texto que ele registra, que ele traz ali do Antigo Testamento, ele explica esse ver do caminho da exaltação de Jesus. O que é isso? Filipenses fala sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O apóstolo Paulo, de igual forma, combina o apelo à unidade com o caminho da exaltação de Jesus. Versículo 5 vai dizer, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Sejam unidos. Que mesmo existindo, e aí ele começa a apresentar o caminho do ver, dessa vitória de Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, exaltado nos céus, ele não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se fez carne e habitou entre nós. E a primeira perna do V, ele vai apresentando. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E andou no meio de nós. E sofreu e sentiu a mesma coisa que a gente sente. É um sacerdote que conhece as nossas lutas. Ele que era exaltado, se esvaziou, tomou forma de servo, tornou-se homem, 100% homem como nós, e obedeceu, e se tornou obediente, e foi reconhecido em figura humana, e ele se humilhou ali no lava-pés, quando ele chama os discípulos, ele se apresenta como servo, e aquele que estava ali no mesmo nível deles, ou como mestre, ele fala, olha, vocês me chamam de mestre e de senhor, mas ele diz, eu sendo o senhor de vocês, eu lavo o pé de vocês, ele se humilha. E ele foi obediente até o Calvário e até a morte de cruz, e aquele que era vida, Deus exaltado, ele se humilha até as regiões inferiores da terra, e ali ele é sepultado. Na morte, ele atinge a sua maior humilhação. Mas depois de 3 dias, ele ressuscita, com um corpo agora glorificado. Um corpo que todos nós teremos, um corpo glorificado, onde não haverá mais doença, limitações, onde quando o já for pleno, não haverá mais o ainda não, mas não haverá mais dor, mas com o corpo glorificado, seremos assuntos aos céus. E Jesus com o corpo glorificado, anda no meio dos discípulos, assa um peixe à beira da praia, mostra as suas marcas para aquele Tomé que não cria. Ele anda no meio deles, sente fome, fala, vamos assar um peixinho aí. E ele chama os discípulos até um monte,
dá a eles a última comissão, e aí ele fala, olha, da mesma forma como vocês vão me ver subindo aos céus, eu voltarei. A segunda perna do ver, ela se completa nessa ascensão, exaltação, glorificação e entronização. E onde ele está, com o corpo glorificado e vivo, está entronizado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando sobre o que quer dizer ele subiu, senão que ele desceu e se humilhou. E por causa desse movimento da humilhação e da exaltação de Jesus, é que a nossa alma é completa e satisfeita. É o que ele diz, aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Para que não haja mais falta, para que nós sejamos plenamente satisfeitos. É o que significa essa palavra no original, encher, encher até a tampa, a ponto de transbordar e dizer, não falta mais nada. Esse é o significado desse versículo. E se somos cheios, e Deus fez essa obra em Jesus, Jesus, ele se humilha e é exaltado, e ele é dado à igreja. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo já havia feito menção a respeito disso, diz, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Se ele está exaltado, tudo está debaixo dos pés dele. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Meus irmãos, nós recebemos Cristo como presente, o qual é o seu corpo. E ele fala sobre a igreja como corpo, a plenitude, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, não temos mais falta de nada, não precisamos mais de coisa alguma nas nossas vidas. Nós já temos tudo o que nós precisamos, é o que diz a palavra de Deus. E eu sei que essa palavra talvez alcance o nosso coração e o nosso pensamento e fala assim, mas eu ainda sinto necessidade, ainda quero conquistar outras coisas na minha vida. E essas coisas são lícitas, são boas, são justas. Você estudar, você trabalhar, você conquistar as suas coisas, não é errado, não é pecado. Mas nenhuma das nossas conquistas humanas encherá plenamente e deixará o nosso coração cheio e satisfeito, a não ser a presença de Deus e de Jesus. Não há nada de errado em sonhar ser pai, ser mãe. Não há nada de errado em sonhar ter uma promoção, ter uma conta bancária maior. Não há nada de errado nessas coisas, em morar num lugar melhor. Mas nós precisamos guardar o nosso coração e ficar atentos para não cairmos na cilada, no perigo de dizer, quando eu tiver essas coisas, aí eu vou ser realizado, aí eu vou ser feliz. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Antes, todas essas coisas que são bênção, que nos alegram, todas essas coisas que fazem o nosso coração ficar tão empolgado, animado, são boas, mas são para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado e não para que a nossa vida seja satisfeita. Nós só seremos cheios plenamente quando de fato o que a palavra nos diz, a nossa alma vai ser completa somente em Cristo, que enche todas as coisas e também as nossas almas. E sendo nós cheios, não mais necessitados de coisa alguma, podemos aí sim exercer os dons que Deus nos dá e fazer de tudo, nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Porque eu não vou depender de mais ninguém. Eu vou me esforçar. E se reconhecerem o meu esforço, amém. Se não me reconhecerem, não me elogiarem, não me derem um tapinha nas costas e falar, ó, que bom trabalho você fez, tudo bem. Eu não vou ficar frustrado se ninguém reconhecer. Porque não tem nem mais lugar para completar alguma coisa. Porque já está cheio, satisfeito, transbordante. É o que nos diz a palavra do Senhor. Por outro lado, não haverá mais espaço também para nos sentirmos humilhados.
Porque o nosso Senhor Jesus, Ele já se humilhou e conquistou para nós esse lugar de valor, de, sendo cheios e plenos nele, não ter lugar para a gente dizer assim, mas eu fui humilhado, eu fui injustiçado. Meus irmãos, quando o nosso coração, nossa mente entende plena e perfeita e profundamente a realidade que nós já somos cheios, satisfeitos, completos, que o nosso valor está nele. Qualquer crítica, injustiça, qualquer oportunidade que tenha lhe sido tirada, não pode mais te humilhar. Porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Mas eu sei, meus irmãos, que o nosso coração ainda caminha com passos pequenininhos e ainda é duro em algumas áreas. E eu também, em algumas áreas, eu falo assim, poxa, não me respeitam, me humilharam, me injustiçaram. E nesses dias, a palavra do Senhor nos convida a nos humilharmos diante dEle. E falar, Deus, tem misericórdia, porque eu estou dando mais valor ao reconhecimento das pessoas do que aquilo que o Senhor me disse. Adolescentes, escutem bem. Todo o amor que vocês precisam na vida é do amor do Senhor. Vocês não precisam do amor de uma namorada, de um namorado. Vocês não precisam abrir mão dos seus princípios para se sentirem valorizados, importantes. Vocês não precisam aderir aos modos desse mundo para que vocês sejam aceitos, estejam entrosados. E talvez vai ter dias difíceis. Você vai falar assim, poxa, mas eu não consigo me integrar, eu fico para baixo. Mas saiba, você tem um amigo de verdade. Nós queremos que vocês estudem, que vocês tirem notas boas, que vocês tenham excelentes profissões, sejam testemunhas do agir de Deus nessa sociedade. Mas não são essas coisas que vão dar valor para vocês, nem para nenhum de nós aqui. O nosso verdadeiro valor, aquilo que é mais importante nas nossas vidas, é ser cheio, ser plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Se eu tiver uma conta bancária magrinha, ou sequer eu tenho uma conta bancária, uma casa humilde, eu não me sinto menor, não me sinto humilhado, porque essa casa, ela é temporária. O lugar onde nós vamos andar são ruas de ouro. Mas confesso que talvez a gente nem vai reparar no ouro, porque a gente vai reparar na presença do nosso Deus. E se talvez a gente mora em casas muito bonitas e se aflija ainda porque eu queria melhorar ainda mais e ter uma visão melhor, alguma coisa que ainda não foi, eu também não encho o meu coração com essas coisas, porque meu coração já está plenamente cheio e satisfeito em Cristo Jesus. Como Deus nos capacita a viver a unidade do corpo, pela graça que nos é dada mediante o dom de Cristo Jesus. A gente não merece. A gente nunca vai merecer. A gente continua pecando, a gente não queria pecar, mas é a graça dele. Você teve pensamentos impuros essa semana, a graça do Senhor te alcança. Você julga as pessoas, se sente maior, soberbo diante dos outros, a graça do Senhor também te alcança. Você não consegue perdoar as pessoas, a graça do Senhor te alcança. Não ache que você precisa se esforçar para receber, porque foi de graça. E pela graça dele nos dá os dons para que possamos preservar a unidade. Pela graça dele nós fomos libertos. Você está livre. Não tem mais nenhuma condenação. O inferno, o pecado, o diabo, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Você está livre. Rasgaram. Não tem nada que você possa fazer que agora eu vou agradar a Deus. Não, foi a graça. E também não tem nada que você vai fazer que você vai desagradar a Deus, porque você já está livre. O preço do teu pecado já foi pago na cruz. E a sua dívida encravada naquela cruz. Você está livre, descansa. Não deixa ninguém te julgar, não deixa ninguém colocar peso sobre a sua vida. E saiba que Deus nos capacita
tornando a nossa alma completa e satisfeita na humilhação e na exaltação de Jesus. Que assim o nosso coração descanse na única satisfação real, profunda, permanente e eterna que ele pode encontrar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e lembrar, você é livre. Se você entrou preso, se alguma coisa ainda oprimiu o seu coração nessa manhã, a liberdade de Deus para você. O preço já foi pago, a graça já foi derramada sobre a sua vida. E nós somos cheios, satisfeitos na presença do Senhor. Senhor amado, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tua graça e pela liberdade em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós nos rendemos aos teus pés e nos submetemos ao Senhor nessa manhã, rendidos e prostrados, humilhados diante do Senhor. Tem misericórdia, porque muitas vezes a nossa fé vacila, as nossas certezas são tão tênues, tão esgarçadas, mas o Senhor nos abençoa com dons, com a fé, com a tua bondade e graça que nos visita. O Senhor nos dá a missão de sermos um, de vivermos como um, e nos deu ferramentas, os dons do Senhor para isso, para que sejamos aperfeiçoados, para que possamos na vida uns dos outros ajudar a gente a crescer, a viver essa maravilhosa dependência uns dos outros. Precisamos dos nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, possamos experimentar dessa plenitude, dessa satisfação em Cristo, somente nele. E todas as outras coisas, conquistas, avanços, progressos, todos os recursos, talentos dessa vida, oportunidades, nós entregamos ao Senhor para a tua glória, porque o nosso coração não está nessas coisas, mas nosso coração está em ti. Fica conosco, permanece com a gente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.